Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos com a declaração russa de que avançou mais um pouco no leste da Ucrânia. Segundo o Kremlin, a Rússia capturou a vila de Marinivka, que é localizada na região de Donetsk. Essa área é estratégica, já que os russos estão tentando avançar em direção a um importante centro logístico de Pokrovsk. No entanto, como sempre gosto de dizer, essas informações devem ser recebidas com cautela até que haja confirmação. Essas confirmações podem vir por verificação independente, imagens geolocalizadas ou confirmação por ambos os lados do conflito. Por exemplo, até agora, o Estado-Maior da Ucrânia não fez comentários específicos sobre Marinivka, mas confirmou que os arredores, assim como o Seridov e a sudoeste, são onde as forças russas concentraram a maior parte de seus ataques nas últimas 24 horas. Segundo Kiev, foram 42 ataques russos repelidos só na linha de frente de Pokrovsk. Mesmo essas informações não tendo sido confirmadas, o que temos visto é um grande aumento das movimentações russas em Donetsk nas últimas semanas, com a tomada de várias cidades e vilarejos importantes. Essa região tem sido um dos focos centrais do conflito. Enquanto isso, gente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está nos Estados Unidos buscando mais apoio para enfrentar a ofensiva. Inclusive, como comentamos em nosso vídeo de ontem, o presidente Biden anunciou mais de 8 bilhões de dólares em assistência militar para a Ucrânia, com o objetivo de ajudar o país, segundo ele, a vencer essa guerra. Saindo da Ucrânia, mas sem se afastar do assunto, uma declaração polêmica de Balázs Orbán, um dos principais assessores do primeiro-ministro Viktor Orbán, desencadeou uma grande reação negativa. Ele sugeriu que a Hungria teria saído melhor se não tivesse resistido à invasão soviética de 1956. Esse comentário, que aborda um assunto que todos nós estudamos no ensino médio, a Revolução Húngara, foi vista como uma crítica indireta, sutil aos esforços da Ucrânia para repelir as forças russas atualmente. Curioso aqui é que Viktor Orbán, conhecido por sua postura nacionalista e por sua oposição à presença soviética na Hungria em 1989, precisou vir a público para minimizar o impacto dessas declarações, dizendo que o comentário foi um erro e que a fala de seu assessor foi ambígua. Segundo o Balázs Orbán, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agiu de forma irresponsável ao resistir à invasão russa em 2022. O que, na visão dele, levou a uma guerra que resultou em muitas mortes na perda de territórios. Para ele, a Hungria teria feito uma escolha diferente, baseando-se na experiência de 1956, quando o país viu seu levante antissoviético ser esmagado pelo Exército Vermelho. Lembrando que o dia 23 de outubro, o aniversário da revolta de 1956, é uma data extremamente importante para os húngaros. Isto agora, tá, gente? Porque durante os 30 anos que se seguiram à revolta, era um assunto proibido dentro do país. Tentando apagar o incêndio, Viktor Orbán destacou que, apesar dos comentários de seu assessor, a Hungria continua fundamentada nos ideais da Revolução de 1956 e que o país sempre defenderá sua soberania. Essa declaração vem num contexto bem complicado, já que Orbán tem mantido laços econômicos fortes com a Rússia, apesar da invasão da Ucrânia, o que tem gerado atritos com seus aliados da OTAN. O governo húngaro, inclusive, se recusa a enviar armas para ajudar os ucranianos. No momento de polarização, claro que seus adversários políticos não iriam perder a oportunidade, e a reação da oposição foi imediata. O líder oposicionista Peter Magyar classificou as palavras de Balázs Orbán como escandalosas e traiçoeiras, dizendo que ele não deveria continuar ocupando cargos públicos. Embora Balázs Orbán tenha afirmado que suas palavras foram deliberadamente mal interpretadas, o estrago já está feito, causando grande repercussão tanto na oposição quanto na mídia. Bom, gente, a guerra na Ucrânia, quando falamos da linha de frente, deixa marcas profundas em quem participa e na família que sofre com a insegurança acerca da sobrevivência de seu ente querido. E quanto mais a guerra se aprofunda, mais pessoas totalmente inexperientes e que nunca imaginaram nem de longe enfrentar uma guerra são obrigadas a empunhar uma arma e enfrentar a morte. Recentemente, um grupo de apenas 6 soldados ucranianos resistiu heroicamente por 6 dias sob ataque constante em uma posição na linha de frente. Esses homens, em uma posição privilegiada, todos com menos de 40 anos e 2 anos de experiência em combate, teriam conseguido repelir o ataque russo, eliminando mais de 100 soldados inimigos. Isso, tá, gente? Segundo o comandante local na região de Donetsk, a sudeste de Pokrovsk. O relato desse comandante é bem chocante. Veja o que ele disse. Quando eles saíram, estavam tremendo. Não tinham dormido nem descansado. Mas esses caras fizeram o trabalho e mantiveram a linha.
Bom, agora aqui entra uma questão que precisa ser observada com atenção. Logo após a retirada desses soldados veteranos, outros foram enviados para substituí-los. No entanto, a nova equipe, composta por 8 homens, tinha uma diferença bem marcante. Apenas 2 deles tinham experiência de combate. Dos outros 6, todos acima de 40 anos, a maioria foi morta ou ferida em menos de uma semana, obrigando a unidade a recuar. Esse fato acaba expondo um problema maior que as Forças Armadas ucranianas têm enfrentado: a qualidade e preparo dos novos recrutas. A gente sabe que desde o início do conflito em 2022, a Ucrânia vem lutando contra um inimigo numericamente superior e com mais armamento. As tropas de infantaria, principalmente, têm sofrido um impacto muito forte, com muitas baixas e, consequentemente, a moral dos soldados está sendo afetada. Isso levou alguns a abandonarem suas posições, o que, claro, facilita o avanço russo em certas regiões. A pergunta que fica é: como a Ucrânia pode manter a linha de frente enquanto a qualidade das novas tropas está em queda? Segundo vários comandantes de brigadas ucranianas, o problema é grave. Em Donetsk, um comandante da 72ª Brigada Mecanizada relatou que, quando os novos recrutas chegam à posição, muitos fogem no primeiro bombardeio. Ele não está sozinho nessa avaliação. Outros oficiais dizem que entre 50 e 70 dos novos soldados de infantaria são mortos ou feridos nos primeiros dias de combate. E aqui, meus amigos, entramos num ponto bem crítico dessa guerra: o desgaste humano. A Ucrânia não só enfrenta a artilharia e as tropas russas, mas também precisa lidar com o fato de que as rotações de tropas se tornaram momentos vulneráveis. Segundo o comandante, é nesse momento que a Rússia consegue avançar bastante. E essa vulnerabilidade nas trocas de pessoal está custando bem caro. As perdas são rápidas e pesadas e, como os comandantes frisam, as tropas experientes estão sendo substituídas por homens mais velhos sem a mesma aptidão física ou preparo psicológico para suportar o peso de um combate intenso. Aliás, a questão da idade média dos soldados é um aspecto importante. Segundo o comandante de uma unidade que defende a área de Kurakov, em Donetsk, a média de idade das tropas de infantaria é de 45 anos. Em uma unidade típica de 30 homens, apenas 5 têm menos de 30 anos, enquanto a maioria está na casa dos 40 ou 50 anos. Como ele mesmo disse, na infantaria você precisa correr, ser forte, carregar equipamentos pesados, e isso é difícil se você não for jovem. Esse cenário nos leva a uma reflexão importante, gente. Por que as tropas estão tão despreparadas? Bem, segundo ex-oficiais ucranianos e especialistas militares, as falhas começam bem antes de os recrutas chegarem ao campo de batalha. O sistema de recrutamento já está enfrentando problemas sérios. Um ex-oficial que hoje opera o grupo analítico Front Intelligence Insights apontou que há problemas sistêmicos de longa data que não foram resolvidos por anos. A maioria dos novos soldados são civis mobilizados e muitos oficiais superiores, formados em épocas soviéticas, nunca estiveram em combate. Isso acaba resultando num ciclo perigoso de ineficácia no treinamento e na preparação dos soldados. A crítica recai também sobre recrutadores militares. Segundo o comandante Mikhailo Temper, do 21º Batalhão da Brigada Presidencial, seria sábio prestar mais atenção às características e histórico de cada pessoa para determinar onde esses homens se encaixam melhor, em vez de enviar todos para a infantaria. E como ele bem coloca, nem todo mundo está apto para o front. Ainda assim, o problema mais profundo permanece sendo a falta de treinamento adequado. O comandante Temper destacou que os próprios treinadores não têm experiência real de combate, então eles não ensinam o que os novatos realmente precisam saber para lutar e, mais importante, para sobreviver. Segundo o comandante Mikhailo Temper, o treinamento que os recrutas recebem ainda segue um estilo soviético, onde todos passam com boas notas e são enviados para o front. Ele acrescenta que os soldados raramente treinam com munição real por conta da escassez de suprimentos, o que significa que muitos não têm prática real com suas armas. Como resultado, alguns nem sequer sabem como segurar seus fuzis adequadamente. Uma imagem chocante que ele pinta é a de recrutas descascando mais batatas do que disparando balas, o que deixa claro o quanto a preparação militar está aquém das necessidades da guerra moderna. Essa falta de preparo se reflete na maneira como as tropas estão sendo formadas e mobilizadas. Imagine uma guerra em que cada segundo pode significar a diferença entre a vida e a morte, os soldados recém-recrutados sendo lançados no campo de batalha sem o treinamento básico necessário para sobreviver. Temper, tentando amenizar o problema da falta de munição para treinos, chegou a comprar equipamentos de paintball para que os recrutas pudessem ao menos simular situações de combate, algo que evidencia o grau de improvisação a que os comandantes têm sido forçados a recorrer. Mas a questão vai além do simples treinamento técnico.
O comandante em chefe da Ucrânia, Oleksandr Sirski, já reconheceu o problema e recentemente ordenou melhorias na qualidade de treinamento para os novos recrutas. Entre as medidas está a escolha de instrutores mais motivados e com experiência de combate, além de propor a criação de uma escola de instrutores para elevar o nível dos treinamentos. Isso pode ser um avanço, mas a realidade no campo de batalha é outra. A Ucrânia perdeu dezenas de milhares de soldados experientes ao longo da guerra, o que significa que, se não há gente suficiente para lutar, também não há pessoas suficientes para ensinar. E essa escassez de instrutores com experiência real de combate está agravando a situação nas linhas de frente. Mesmo com a tentativa de rotacionar as tropas a cada 3 a 6 dias, conforme a intensidade dos combates, há momentos em que essas rotações podem durar até 2 semanas. Mas por quê? Porque os drones russos frequentemente monitoram essas trocas e atacam os soldados no momento de maior vulnerabilidade, exatamente quando estão se deslocando exaustos entre as posições. Isso acaba resultando em mais baixas, dificulta o já frágil sistema de revezamento, levando ao que os próprios comandantes chamam de burnout das tropas. Essa é outra questão central, o desgaste psicológico dos soldados. Com a falta de uma lei de desmobilização na Ucrânia, muitos soldados não têm oportunidade de sair da zona de guerra para descansar ou visitar suas famílias. E, segundo um vice-comandante, ele e seus homens não receberam nenhuma reconstituição ou período de recuperação desde o início da guerra em 2022. E essa exaustão psicológica não é apenas um problema de saúde mental. Ela afeta diretamente a eficácia do combate e aumenta as baixas entre as tropas. Com muitos soldados em estado de choque após rodadas intensas de combate, alguns vão parar em alas psiquiátricas, enquanto outros acabam abandonando suas posições. Isso, por sua vez, dá margem para que as forças russas avancem mais facilmente, como tem sido o caso em várias áreas ao longo da linha de frente em Donetsk. Enquanto isso, Zelensky continua tentando convencer o Ocidente a se envolver mais diretamente na guerra, apesar da resistência por causa das possíveis consequências disso. Bom, gente, em relação a isso, Putin traçou realmente uma linha vermelha para os Estados Unidos e seus aliados, sinalizando que Moscou pode responder com armas nucleares se permitirem que a Ucrânia ataque o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente. A pergunta que surge é: Putin está blefando ou ele realmente pretende ir até as últimas consequências? Esse ponto é crítico para o rumo da guerra na Ucrânia. Se Putin estiver apenas jogando com as palavras, como alguns na Ucrânia acreditam, o Ocidente pode se sentir mais confortável para aumentar o apoio militar a Kiev e ignorando essas ameaças. Mas se ele estiver falando sério, o mundo corre o risco de ver esse conflito escalar para uma possível terceira guerra mundial. Vale lembrar que tanto Moscou quanto Washington já reconheceram que um cenário assim é possível, caso as ameaças de Putin sejam ignoradas. Agora, o que mudou dessa vez? Putin ampliou os cenários em que a Rússia poderia usar armas nucleares. Ele mencionou pela primeira vez que Moscou poderia recorrer ao uso de armas nucleares em resposta a grandes ataques convencionais que envolvessem aviões, mísseis ou drones. Para Putin, se o Ocidente permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance como os ATACMS dos Estados Unidos ou os Storm Shadow do Reino Unido, isso poderia ser considerado uma participação direta em um ataque contra a Rússia, especialmente se houver suporte ocidental para direcionamento desses ataques via satélite. Segundo especialistas, essa foi uma mensagem bem clara. Não cometam esse erro. Tudo isso pode significar guerra nuclear. Parham Gyazé, um analista nuclear, apontou que o momento dessas declarações está diretamente ligado à tentativa da Ucrânia de obter mísseis de longo alcance, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky estava em Washington buscando mais apoio militar. No entanto, a reação de Kiev foi rápida e crítica. Anton Gerashenko, ex-assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, chamou as palavras de Putin de chantagem nuclear, dizendo que ele não ousaria usar essas armas, pois isso o tornaria um pária completo. Para Gerashenko, tudo não passa de um blefe que expõe a fraqueza de Putin. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, criticou o momento da declaração e a chamou de irresponsável, destacando que essa não foi a primeira vez que Putin recorre ao que ele chamou de agitar o sabre nuclear. Mas será que isso tudo é realmente um blefe? Andreas Unland, analista do Instituto Sueco de Assuntos Internacionais, classificou a declaração como parte de um jogo psicológico conduzido pelo Kremlin para assustar os líderes e eleitores dos países que apoiam a Ucrânia. No entanto, outros especialistas, como Fabian Hoffman, um pesquisador de Oslo, alertam que, apesar de a ameaça nuclear não parecer iminente, não podemos simplesmente ignorá-la.
Hoffman explica que a preocupação deve ser maior apenas se a Rússia começar a dar sinais concretos de preparação, como a remoção de ogivas de armazenamento ou o alerta de bombardeios nucleares, algo que as agências de inteligência ocidentais poderiam detectar. Ainda assim, a nova postura de Putin representa uma mudança que não pode ser ignorada. Dessa vez, ele foi mais específico do que em outras declarações anteriores sobre as circunstâncias que poderiam levar ao uso de armas nucleares. Seu porta-voz afirmou que as mudanças servem como um sinal para os países ocidentais, indicando que haveriam consequências graves caso participem de ataques em solo russo. Esse ponto foi reiterado por alguns comentaristas mais agressivos dentro da Rússia, como Sergei Karaganov, que já defendeu publicamente o uso de um ataque nuclear limitado na Europa para despertar os inimigos da Rússia e forçá-los a levar sua capacidade de dissuasão nuclear mais a sério. Outro ponto importante é que as alterações na doutrina nuclear russa agora estendem o guarda-chuva nuclear para a Belarus, um aliado próximo de Moscou. Isso significa que qualquer ataque em Belarus também poderia ser interpretado como uma ameaça à Rússia, o que poderia justificar, na visão do Kremlin, uma resposta nuclear. Além disso, o novo discurso de Putin reduz o limiar para o uso dessas armas, mencionando que isso poderia acontecer em resposta a um ataque convencional que representasse uma ameaça à soberania russa. Antes, a doutrina nuclear russa mencionava que esse tipo de resposta só ocorreria se houvesse uma ameaça à existência do Estado. Putin fez esse anúncio durante uma reunião de 4 minutos com os 9 membros do seu Conselho de Segurança, um grupo que se reúne 2 vezes por ano para discutir a questão da dissuasão nuclear. Durante o encontro, ele reafirmou que o uso de armas nucleares seria uma medida extrema e que a Rússia sempre lidou com essas questões de forma responsável. Mesmo assim, o fato de ele ter escolhido esse momento para detalhar essa mudança não passou despercebido. A mensagem foi claramente direcionada a Kiev, Washington e Londres. Analistas como Yevgeny Michenko, um consultor político russo, interpretaram a nova doutrina como um recado direto ao Ocidente, dizendo: se vocês tentarem nos matar pelas mãos de seus proxies, nós mataremos tanto o proxy quanto vocês. O ex-assessor do Kremlin, Sergei Markov, também comentou que essa mudança abre caminho para o uso de armas nucleares táticas no campo de batalha, principalmente contra a Ucrânia. Segundo Markov, o novo discurso de Putin reduz o limiar para o uso de armas nucleares, o que torna mais fácil para a Rússia tomar essa decisão se julgar necessário. No entanto, a resposta das figuras mais ligadas ao Kremlin vai além. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança, afirmou que essas mudanças na doutrina deveriam fazer a Ucrânia e o Ocidente repensarem suas ações, sugerindo que aqueles que ainda mantêm o senso de autopreservação deveriam levar essa advertência a sério. Além disso, o ex-diplomata Nikolai Sokov destacou o crescente sentimento de frustração em Moscou, onde a percepção é de que o Ocidente tem ignorado os sucessivos avisos nucleares da Rússia. Ele afirmou que, após 3 rodadas de exercícios militares esse ano, simulando preparativos para o lançamento de mísseis nucleares táticos, especialistas russos e a mídia começaram a reclamar que o Ocidente não estava levando essas simulações a sério. Para Sokov, isso levou Putin a intensificar o alerta. Ele comparou a situação a explicar tudo para crianças pequenas, em que cada detalhe precisa ser deixado bem claro porque, segundo ele, o Ocidente simplesmente não entende. A grande questão, meus amigos, é que apesar de toda essa retórica nuclear, ainda estamos pisando em território desconhecido. Especialistas como o Sokov alertam que não podemos prever com certeza como Putin reagirá se essas linhas vermelhas forem cruzadas, já que até o momento o Ocidente não violou diretamente nenhuma das principais condições estabelecidas por Moscou, como o envio de tropas da OTAN para lutar na Ucrânia ou o uso de mísseis de longo alcance ocidentais para atingir profundamente o território russo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.